Bom dia, primeiro ano. Vamos para a nossa aula de hoje, que é o mundo grego, né? Vocês já receberam uma videoaula aí fazendo referência a este tema, mas eu vou pontuar algumas coisas aqui que acredito são importantes para vocês, tá? Primeiro por que dizermos mundo grego. Para lembrar que, de acordo, né, com a formação desses povos aqui, não há unidade política entre eles. Nesse mundo grego clássico, não existe uma política centralizada pelo fato de eles se organizarem em cidades-estados separadas e fragmentadas. Não podemos dizer que ocorreu uma unidade política. Portanto, se não há unidade política, não existe identidade nacional. Então, não podemos dizer que formaram cidades-estados nacionais, porque eles não tinham unidade política, tá? Não existia a noção de um governo único para eles. Existiam cidades-estados separadas, divididas politicamente, e que mantinham a sua cultura, a sua língua e a sua mitologia, mas separadamente. Então, portanto, se aparece alguma questão aí de vestibular com relação a esse mundo grego, possivelmente vai estar tratando de uma fragmentação desse mundo aí, e não de uma unidade política, ok? Segunda coisa aqui, porque as cidades-estados. Cidade-estado não é uma criação do mundo grego, não. Se a gente pega lá nossas aulas de antiguidade oriental, nós vimos que lá já tinha noção de cidade-estado. Entre sumérios, entre acádios, já existia isso. Tá? Então, não é uma criação do mundo grego. Porém, são os gregos que farão mais uso dessas e consolidarão essa ideia da cidade-estado independente, tá bom? Bom, a questão da evolução dessas cidades aqui. Como que se deu? Desse mundo grego, desculpa. Ocorreu a partir de ondas migratórias. Vocês lembram, né? Deve estar lembrado do vídeo que aqueus, eólios, jônios, povos considerados indo-europeus lá do Oriente, foram chegando e fixando ali na região da Península Balcânica, próximo do Mar Egeu. E ali eles formaram sociedades, uma comunidade que praticava o comércio marítimo, tá? E foram desenvolvendo ali. E a evolução deles é marcada com o passar do tempo pelas mudanças de aumento da população e tudo mais. Eles vão formando aí frátrias, depois eles vão formar tribos, tá? Esses genos é o início da formação desse povo que vai chegando ali e cria uma civilização chamada minoica ou cretomicênica. Eles são comunidades gentílicas, são unidades, células gentílicas. E o pater é o líder responsável por estes clãs que vão ser fundados ali. E não existe ali a noção de propriedade privada da terra. Ali, a propriedade é coletiva da terra. Os instrumentos são coletivos. Tudo é coletivo, tá? Mas à medida que esse povo cretomicênico ele vai crescendo e vai aumentando a população e as terras vão diminuindo, aí você vai ver que a noção da propriedade privada ela vai aparecer, tá? Mas enquanto os genos é propriedade coletiva da terra, tá ok? Bom, por volta lá de... Não, peraí, antes de eu falar com vocês do que eu ia falar agora, eu quero frisar uma outra coisa para vocês. Essa propriedade da terra coletiva, ela é passada por herança para o próximo. Por exemplo, o pater, ele morre, o líder, aí o filho mais velho assume. E isso é
hereditário, tá? Então é herança. Então quem obtém a herança dessa terra vai obter também poder. Junto com a terra vem o poder, porque este pater é que tinha poder sobre ela, tá? Opa, olha. E quando isso vai ficando mais forte, à medida que com o tempo vai passando, esses genes vão crescendo, vão virando frátrias e depois tribos, tá? Então, ali, quando aparece a noção privada da terra, aí você vê surgir o modo de produção escravista. Então, tem relação com a chegada da visão da propriedade privada da terra. Ok? Porque aqueles que não têm terra terão que alugar terra de quem tem ou então trabalhar para aqueles que têm a terra. E se você não pode pagar o aluguel da terra, fica devendo ou deve por serviço, alguma coisa, aí você vai virar um escravo por dívida. Tá? Aqui, então, deixa de ser escravo só por guerras, porque lá na Antiguidade Oriental, vocês vão lembrar comigo, que os escravos eram obtidos através das guerras. Aqui continua, tá? Só que agora com um ingrediente novo, que vai tornar isso aqui diferente do modo de produção asiático. O modo de produção escravista, que é usado na Grécia e na Roma, ele vai usar da escravidão do seu próprio povo. Não só de escravos que vêm de guerra, mas o seu próprio povo pode se tornar escravo por dívida, tá? Bom, por volta de 1400, 1300, mais ou menos, antes de Cristo, este povo cretomicênico vai sofrer uma invasão de outro povo indo-europeu, chamado dórios. Tá? Esses dórios são militarizados e vão chegar invadindo a região da Península Balcânica, e essa civilização minoica ou cretomicênica inicial aí, este povo vai ter que fugir. E essa fuga será desordenada. E por isso a gente fala que é a primeira diáspora grega, do povo grego. Tá? A gente sabe que eles formam, gente, o que os historiadores chamam de povo pré-grego, os cretomicênicos, porque eles lançaram as bases culturais e mitológicas para todo o mundo grego. Então, os cretomicênicos são chamados de pré-gregos, mas eles não têm ainda todas aquelas características dos gregos, tá? E até mesmo grego, quem chamou eles de grego foram os romanos, né? Não foram eles. Eles não se conheciam como gregos. Eles formavam uma hélade, que é um conjunto de cidades-estados de pessoas, povos que partilham da mesma língua, da mesma cultura, porém com política separada, fragmentada. Tá? Bom, essa diáspora dos povos cretomicênicos, com medo dos povos dórios que estão dominando essa região, vai fazer com que esses cretomicênicos fujam para as regiões de montanhas e vales, lugares onde tem pouca terra boa para plantar. Tá? Então, nesses vales aí, nessas montanhas, eles vão se desenvolver, continuar se desenvolvendo em frátrias e tribos, até depois formar as cidades, as polis. Isso aqui no período arcaico da história grega. Quando surgem as cidades do mundo grego? Aqui, a partir do período arcaico. Tá? Então, você tem o período homérico, que é a formação dos gêneros, das pátrias e das tribos. Depois, você tem o período arcaico, que é a formação e a fundação das cidades gregas, chamadas de polis ou polis. Tá? Então, essa diáspora ela não é chamada de êxodo. Por quê? Porque não é organizada. O êxodo tem um líder que conduz o povo para algum lugar. Né? Essa fuga desse povo cretomicênico, ela é desorganizada, desestruturada, debandada. Um grupo foi para um lado. E então forma a diáspora, né? A fuga desesperada de povos para um determinado local, fugindo de alguma coisa, ok? E aí, os dórios se fixaram na parte sul, e mais tarde
lá no período arcaico, quando vão surgir a cidade de Atenas, as principais cidades, né? Atenas e Esparta, Esparta se originará desse povo dório, que é militarizado. E eles vão continuar com essa característica militar, que nós vamos ver aqui, tá? Bom, então, essa mudança aqui, a noção da propriedade privada, vai mudar o modo de produção de coletivo, de familiar, para agora privado. Agora, a terra recebida por herança vai vir também com um poder junto. Quem tem o poder da terra tem poder sobre as melhores terras, tá? E essa escravidão por dívida, ela vem junto com a noção da propriedade privada. Eu quero que vocês gravem isso bastante aí, tá? Bom, após, então, o desenvolvimento dessas frátrias aqui, e tribos em vales e montanhas ali na região do mundo grego ali, naquelas áreas ali, nós vamos ver que não há terra para todo mundo. Então, isso aí vai ser uma máxima, né? Não existe terra para todos. Então, uma minoria vai ficar com muita terra. E o resto vai ficar sem terra e vai virar até escravo por dívida, como vocês viram aqui. Isso vai gerar tensão nesse lugar. A luta pela terra fará com que esse mundo cretomicênico aqui, de novo, passe por uma segunda diáspora grega. Tá? Essa segunda diáspora grega agora é em função da falta de terras ali. Então, aqueles que não possuem terras terão que abandonar essas áreas e ir para outras regiões fora da Hélade, fundando colônias gregas. Tá? Então, a segunda diáspora representa a colonização do mundo grego, de áreas para o mundo grego, fora ali daquelas áreas onde já estavam as melhores terras na mão dos eupátridas, dos bem-nascidos que herdaram essas terras. Então, fora dessa Hélade ali, você vai ver surgir a Magna Grécia. E essa Magna Grécia é colônia muito importante aí do mundo grego, tá? Então, voltando aqui um pouquinho, né? Aqui, ó, a cultura, né? A base cultural desse mundo grego veio com os cretomicênicos aqui, com esses povos eólios, jônios e aqueus que chegaram ali, né, na região do Mar Egeu, na Península Balcânica. E vão deixar, então, a língua e o culto religioso, que é politeísta para todos eles. Tá? Bom, a política deles tem uma autonomia, como nós já falamos lá em cima, uma autonomia política, econômica e militar, e vão se desenvolver aí nos relevos montanhosos ali, montanhosos e isolados, o que dá característica de desenvolvimento de cidades politicamente fragmentadas, como vocês estão vendo. Então, não formou-se uma unidade do mundo grego, como, por exemplo, existiu no mundo romano. O mundo romano formou o Império Romano. Existia unidade entre eles. Agora aqui, entre os gregos, não tem essa unidade, não existe, tá? E eu quero continuar falando com vocês um pouco, né, sobre aqui essa Magna Grécia, ok? Bom, então as tensões geradas pela falta de terra fará com que muitos deixem a região da Península Balcânica e vão fundar colônias em outras áreas. E aí surge a Grande Grécia, a Magna Grécia, né? Onde vai trocar depois produtos constantemente, né? As trocas comerciais entre a Grécia e essa Magna Grécia serão muito importantes para o mundo grego. Então percebam que quando ocorre essa saída, né, desse povo aí na segunda diáspora para a região da Turquia, do Oriente Próximo, eles vão para a Turquia, eles vão para a Península Itálica, tá, fundando aí a Magna Grécia, vai acontecer o quê? Que essas tribos aqui, dessas regiões dos vales ali da Península Balcânica, vão se estabilizar um pouco. Por que elas se estabilizam? Porque aquela pressão populacional deixa de existir. A saída, né, daquela quantidade de pessoas vai tirar a atenção que estava sobre elas ali.
e vai permitir que essas tribos se desenvolvam, essas frátrias cresçam e formam tribos, e essas tribos aí acabam formando as cidades, as polis gregas. Então percebo que a primeira diáspora grega, ela vai trazer, ela foi provocada pelos dórios, por uma invasão de povos indo-europeus que provocou a dispersão do mundo dos cretomicênicos para outras áreas. E a segunda diáspora foi a pressão por terra. Não tinha terra, faltava terra. Então a gente não pode esquecer, tá? Que a primeira diáspora foi em função das invasões dórias e a segunda em função da falta de terras e a pressão populacional nessas áreas, tá? Bom, esse mundo grego aqui, ele começa, então, a se consolidar nessas áreas. Bom, o desenvolvimento das polis se deu em várias regiões do mundo grego. Foram mais de 120 polis, cidades gregas, tá, gente? Separadas, né, politicamente. Mas nós temos aí dois modelos que a história trabalha com eles, que vocês já conhecem, que é Atenas e Esparta, tá? Esparta não é um modelo clássico trabalhado na história. Por quê? Porque Esparta é militarizada, é uma cidade hierarquizada, bem hierarquizada, que praticamente não tinha comércio, tá? Vivia mais da agricultura para atender às necessidades internas da sociedade e muito guerreira. Então, e com uma característica que é muito falada, né, na Segunda Guerra Mundial, que foi o quê? A noção de pureza daquela sociedade. Inclusive, as crianças, né, que nasciam com algum problema, vocês já sabem, vocês assistiram o filme 300, né, que mostra isso aí. Tinha algum defeito físico, tinha alguma coisa que a criança não ia poder servir o Estado, então ela era atirada fora, devolvida aos deuses, né? Então eles não aceitavam. Então é essa característica de pureza, uma sociedade muito dura, muito hierarquizada e que tem dois reis, formam uma diarquia. Porém, quem comanda esses reis são os arcontes, que lá no filme também mostra, né, aqueles velhos, né, dando orientação para os reis, né, para se podia ou não fazer alguma guerra. É uma cidade que vive mais da guerra, a Esparta. Então ela não serviu assim como modelo para nós de sociedade, não, tá? Então nós vamos falar mais de Atenas. Atenas, sim, foi um modelo clássico de sociedade, porque em Atenas, que se desenvolveu na região da Ática, Esparta se desenvolveu mais ao sul, na região do Peloponeso, tá, gente? Eu esqueci de falar para vocês. A Atenas, ela está na região da Ática. Ali é que você vai, que a gente vê surgir a noção de política, de democracia, de filosofia, de teatro, de retórica, do bem-falar, né? A demagogia. Então, esta nos interessa mais, porque, como a gente sabe, né, os gregos são os pais do Ocidente. Então, se nós conhecemos, nós temos a noção de política, se a gente tem uma noção né, da boa fala, da retórica, a noção da filosofia, nós vamos ter que beber lá do mundo grego, né? Somos influenciados por este mundo. Então, nós vamos falar de Atenas primeiro. Bom, então, nosso modelo aqui, para a gente falar primeiro, são as características de Atenas, porque ela que traz essas referências para nós, tá? Então, olha só, primeira referência, nós temos aqui a praça, a ágora. Por que é uma referência importante? Porque a ágora é o local, essa praça pública, é o local onde se faz o comércio. E para você fazer um bom comércio, você precisa de ter uma boa retórica, você precisa ser bom de papo.
não é verdade? Então, a democracia ela vai surgir aqui, ó, juntamente com o comércio, né? Então, uma coisa está bem aí ligada à outra. Então, a arte do bem falar, né? Da retórica. Então, o comércio vai colaborar muito para que essa democracia se desenvolva ali. É na praça também que vai desenvolver é o espaço público onde você tem a participação direta, né, do povo na política, né, do povo, entre aspas, que eu já vou falar para vocês, né, dos cidadãos atenienses aí na política. Ali na praça, na Ágora, é que você tem comércio, que você vai aparecer debate político, vai aparecer questões relacionadas é, com a política ou com a filosofia, tá? Então ali que se desenvolve praticamente a vida das pessoas. E lá, gente, nas cidades, na maioria das cidades aí, né, desse mundo grego, não há muita distinção entre o campo e a cidade, não. Não há muita separação entre elas, tá? Então, notem que a noção de espaço público, né, aparece com Atenas, tá? E tanto Atenas quanto Esparta, a área urbana e a área do campo, né, não tem assim muita separação porque são cidades pequenas. Elas não são grandes, são cidades bem pequenas. Então nós vamos agora falar da Grécia, né, que é o nosso modelo de democracia. Mas antes eu quero mostrar para vocês aquela evolução, né, do genus, né, do indivíduo formando o gênero. Opa, passou. Era só para mostrar os gêneros, a fátria, a tribo e depois os demos e a polis, tá? Não há necessidade. Era só para fazer mostrar assim no desenho como é que elas se organizavam. Mas vocês já entenderam aí. Olha as formas políticas na Grécia Antiga. Os gêneros eram monarquias, tá? O governo de um. Então, os gêneros foram marcados por monarquia. As frátrias e as tribos por uma oligarquia, ou seja, o governo de poucos ricos, aqueles que detêm a maior e melhor quantidade de terras, porque a referência de riqueza nessa época é a terra, é a propriedade privada. Então, oligarquia é o governo de poucos ricos, proprietários das terras, e são os eupátridas, tá? A democracia aparece com a polis, com o surgimento da polis, no período arcaico. E a democracia, ela vem trazendo algumas características interessantes porque a democracia em Atenas, na Grécia, não é como a democracia, a noção de democracia que nós conhecemos hoje. A nossa noção de democracia, ela aparece com os direitos à isonomia, né, que é herdado, inclusive, lá da Grécia também, né, que é o direito de todos, de participação política, né, direitos iguais. Mas, lá na Grécia Antiga, nós vamos ver que a política e o exercício da democracia era para cidadãos gregos. E quem eram estes cidadãos gregos, né? Bom, então vamos analisar a sociedade aí escravista, né? É uma sociedade censitária, como vocês podem observar aqui, né? O que é uma sociedade censitária? É que a renda é que vai determinar a posição social de cada um, né? A renda determina privilégios e direitos nessa sociedade censitária. Então, aqui você tem os proprietários de terras, os homens livres e os escravos. Essa pirâmide, ela é estratificada? Ela é rígida? Não. Ela tem mobilidade, tá? Por lei, o escravo por dívida, podia pagar suas dívidas e virar homem livre, tá? E podia até mesmo adquirir terras, se tornar proprietário. Ou o proprietário poderia perder suas terras e virar o quê? Um escravo por dívida. Por lei, na Grécia, isso podia acontecer. Então, é uma sociedade que
permite uma certa mobilidade. Mas percebam que quanto mais propriedades a pessoa tem na Grécia Antiga, mais direitos e privilégios ela terá. Na verdade, direitos nem o direito aqui está mais ligado aos privilégios deles, tá bom? Você não pode comparar a nossa sociedade, você deve estar pensando, mas o Brasil é assim, mas nós não temos modo de produção escravista. Portanto, nós não podemos fazer essa comparação, tá? Nós temos um pouco aí, pode até dizer uma semelhança, mas não, nosso critério é outro. A nossa Constituição está lá, de 88, no parágrafo 5º lá, que somos todos temos direitos iguais no Brasil. Todo cidadão brasileiro nasceu no Brasil, ele tem direitos. Nós vamos ver aqui que lá na Grécia Antiga, lá em Atenas principalmente, não era todo mundo que nascia lá que tinha direito e tinha privilégios ou qualquer coisa do tipo, tá? Lá era para poucos a democracia, mas também nós não podemos falar que qual democracia que é melhor, a nossa ou a da Grécia. Nós não podemos fazer essa comparação porque são formas e modelos de democracias diferentes. Tá? Na Grécia você tem um modelo pautado em cima de um modo de produção escravista. Hoje, nossa democracia ela tem um outro modelo. Ela veio com as ideias iluministas, que vocês já estudaram aí comigo, né? Ela veio com a nossa Constituição, os direitos universais do homem. Então, é completamente diferente do modelo lá, da democracia da Grécia. Para eles, isso lá era normal? Sim. Para eles era muito normal. Não tinha problema nenhum com isso aqui. A democracia ser para poucos lá não tornava eles, não deixavam de ser democratas, tá? Então, cuidado, por exemplo, com questões de vestibular, que pode mostrar uma pirâmide assim, e falar, o exercício da democracia lá na Grécia Antiga não existia, porque se ela é uma sociedade censitária, se os privilégios estão com os proprietários de terra, então ela não existe. Não, errado. Existia. Tá? Existia democracia no critério deles, ok? Então, cuidado quando vocês forem fazer questões aí de exercícios e vestibular, né? Nessa hora aí. Bom, então a sociedade escravista e censitária. Não vamos esquecer disso de forma nenhuma. Vamos seguindo aqui. Agora, vamos ver sobre a democracia na Grécia Antiga, que interessa para a gente e é assunto de vestibular sempre, né? Sempre aparece isso lá. Então, vamos lá ver como que se desenvolveu essa democracia. Aí, a origem a gente já sabe, é Atenas. Né? Atenas é o berço da democracia ateniense e ela se desenvolveu no século 6 e 7 a.C., tá? Percebam que esta democracia na Grécia Antiga, ela não aconteceu oriunda lá que veio de reforma, de revolução social. Ela não é de baixo para cima. Ela não aconteceu, ela não aparece na história dos gregos a partir de movimentos populares, tá? Ela vem com reformas legislativas. E o primeiro reformador legislativo da história aqui é o Drácon. Vocês já ouviram falar dele. Então, Drácon, o próprio nome diz, né, draconiano, né, aquilo que é severo. Ele vai escrever um código de leis para a Grécia, porque até então as leis eram orais, era a oralidade. E leis orais a gente sabe que dá brecha para muito disse e não disse, né? Então vamos escrever as leis. Drácon é o primeiro legislador da Grécia e cria um código de leis escritos, tá? Para a Grécia. Não para toda a Grécia, mas para Atenas, tá? Então, as leis que ele escreve, elas serão consideradas draconianas, porque são severas e autoritárias, tá? É uma lei severa e autoritária. Por isso,
draconianas. Mas, enfim, agora Atenas já tem um código de leis escritas, né? Bom, o outro legislador reformador é o Solon. O Solon, ele é importante porque ele acabou com a escravidão hipotecária, ou seja, a escravidão por dívidas, tá? Ele põe fim à escravidão por dívida e ainda cria a Bulé, que é um órgão, com 400 representantes, que formava uma assembleia para propor reformas, propositiva, vamos dizer, né, o nome é esse. 400 representantes para propor reformas, tá? E cria também um outro órgão chamado a Eclésia. A Eclésia é uma outra assembleia que reúne um conjunto de cidadãos que vão deliberar ou decidir se as reformas acontecem ou não. Então, ela é deliberativa. A Bulé é um órgão propositivo e a Eclésia é deliberativa, tá bom? Então, esses dois órgãos aí criados por Solon. Mas ele ainda mantém aquela característica censitária, o critério censitário para a participação na democracia. Então, ele é muito criticado aí na história, às vezes, por conta disso, de manter esse critério censitário. Somente aqueles que possuem terras, né, é que participam da Bulé e da Eclésia. Então, ele mantém o critério censitário. Quem vai romper com isso será Clístenes, que nós vamos falar daqui a pouco. Entre eles aí também existia uma forma de governo, a dos tiranos. Os tiranos, eles apareciam toda vez que ocorria alguma crise social, né, uma crise que saía do controle, a sociedade de Atenas. Então, eles entravam e eram governos golpistas e populistas, tá? Mas, geralmente, muito autoritários, tá? E mantinham a ordem ali até as coisas se restaurarem e aí voltarem ao normal, ok? Clístenes é considerado o pai da democracia ateniense, porque ele sim, ele vai manter a lei do Solon, né, a Bulé e a Eclésia, cria uma lei democrática para todos. Ele acaba, então, mantendo a Bulé, esse órgão aí, propositivo, com 400 representantes, e mais a Eclésia, que é uma outra assembleia deliberativa, porém, ele tira o critério censitário. Todos os atenienses nascidos em Atenas, com idade acima de 18 anos, podem participar dessa eclésia, tá? E da Bulé. Então, ele acaba com esse critério censitário que estava presente lá ainda na reforma do Solon, tá bom? E então, nós temos aqui a igualdade, que vocês estão vendo aí, mantida, né? Isso é importante. Todo cidadão é igual perante a lei. Tá? Entre aspas, vocês estão vendo porque a igualdade existente em Atenas, é jurídica. Não é uma igualdade social. Então, você fala, professora, mas olha só, e quem é cidadão em Atenas e pode participar da democracia? Homens nascidos de atenienses livres acima de 18 anos. E isso excluía entre 70% e 90% dessa população ateniense. E aí você vai falar, então não tinha democracia em Atenas? Tinha. Era a forma, a modalidade de democracia deles. Então, se algum exercício, já falei para vocês, aparecerem lá, por conta desse critério aí, não existia democracia em Atenas. Existiu sim. Era uma sociedade democrática, tá? E que com igualdade jurídica, não social, né? Isso que a gente tem que lembrar, tá? Então não pode achar que não tinha, não. Bem, então nós estamos vendo aqui, olha, o ócio. Não sei se vocês já tomaram conhecimento aí dessa palavra. Ócio é tempo livre, tá? E quem tinha tempo livre para participar da política era
aqueles proprietários, né, de terras, porque os trabalhadores não tinham essa capacidade aí de estar lá trabalhando de sol a sol na agricultura e tudo mais, e não podiam dedicar-se à política. Então, para os atenienses, o ócio era importante. Por quê? Porque dava a eles o tempo necessário para que eles pudessem refletir e pensar sobre a política. Tá? Então, ócio é tempo livre. E isso aí era muito defendido. E para que exista o tempo livre, é preciso que exista alguém trabalhando na agricultura, trabalhando em outros setores. Então, isso aí até justifica a escravidão lá na Grécia, tá? O escravo ele está ali porque o homem que pratica a política, o homem da polis lá, o cidadão, né, ateniense da polis, ele precisa desse ócio, desse tempo livre, para ele governar, para ele pensar a política. Enquanto que os escravos lá, os trabalhadores, estão nos seus afazeres. Hoje, esse tipo de democracia aqui, ela era direta, eles mesmos participavam diretamente das escolhas, né? A nossa é representativa. Como a gente hoje vive um mundo que a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar dos nossos afazeres, então nós escolhemos representantes para estar lá na política, fazendo o trabalho que é manter, né, os direitos, os deveres aí dos cidadãos brasileiros. Então, a nossa democracia ela é representativa, direta, né, e representativa. Nós escolhemos alguém para nos representar. Lá na Grécia, em Atenas, ela é direta, porém a participação também deles é direta no momento das escolhas. Eles escolhem diretamente quem vai governar, né? E qual político eles estão pretendendo colocar no poder. Então, isso aí é a participação direta. Tá? E ali tinha debates, tinha a retórica, né? O teatro, que foi extremamente importante para nós também, porque se a gente pega aí, né, tudo que a gente conhece de leis, né, todo o trabalho que a gente vê aí, o legislativo, ali, né, a questão da fala de cada um, tudo a gente acaba assim, que a gente bebeu lá, né, desse povo grego aí, ó, que deixou a noção aí para gente. Então, frisando aí para vocês, a democracia na Grécia Antiga ela é direta, é, direta e a nossa é representativa, direta também, porém representativa, tá? Então, vamos lá. Teve um período aqui, no período clássico grego, que agora a gente vai estar falando, no finalzinho do período arcaico, né, no clássico, em que Atenas começou a fazer uso de algumas chamada mistoforia, que é o quê? É uma mistoforia, o salário pago aí, né, para as pessoas participarem da política, tá? Por que isso? Porque Atenas, ela cresceu bastante, é uma cidade que se tornou muito importante, acabou colocando as outras cidades sob o seu poder através de guerras e através depois das guerras lá contra os persas, os gregos atenienses despontaram na Liga de Delos, tá? A Liga de Delos ela reunia fundos para a guerra. Depois, ao final dessas guerras aí, o que acontece com Atenas? Atenas se torna expoente. Esparta fica meio apagada. As duas lutaram, mas Atenas ganhou projeção, tá? E riquezas e passa a dominar as outras cidades gregas. Isso vai gerar um certo desconforto com relação à cidade de Esparta, que depois eles vão se reunir e formar a Liga do Peloponeso para fazer guerra contra Atenas.
Nesse momento em que Atenas está vivendo um período de ouro, está lá um governante chamado Péricles, tá? É a era de ouro de Atenas. Essa era de ouro, ela ganhou esse nome porque ampliou-se demais a democracia dentro de Atenas, através desse mecanismo chamado, que eu dei uma rateada ali para falar o nome, mistoforia, o salário político, né? Isso foi uma consequência do imperialismo de Atenas sobre as demais cidades depois das guerras contra os persas, tá? Então, contra ou chamadas guerras médicas, né, que depois vocês vão dar uma olhada lá. Eu não vou ater aqui agora, porque isso aí é só você pegar lá no livro, tá? Então, as guerras contra o povo da Pérsia. Então, aí você tem o imperialismo de Atenas sobre essas cidades e o ressentimento de Esparta com relação a isso aí, né? Ou seja, ampliou-se demais o poder ateniense e Esparta, que era uma cidade militarizada, ficou meio que apagadinha ali. Então, Esparta reúne a liga, né, chamada do Peloponeso, ou a Confederação do Peloponeso, e passa a lutar contra os atenienses. Aí é uma guerra civil entre Atenas e Esparta. Isso vai enfraquecer o mundo grego. Aqui a gente já está falando, gente, do fim desse mundo grego, tá? Porque com essa mais de 10 anos de guerras entre Atenas e Esparta, vai tornar este mundo mais fragilizado possível e vai permitir que outros povos que estavam de olho bem ali, né, do lado, a Macedônia, por exemplo, tomam as cidades gregas, façam uma invasão. A invasão começa com o Filipe, da Macedônia, e depois o seu filho Alexandre, o Grande, tá? Vai dominar todo esse mundo. Quando Alexandre ele consegue dominar o mundo grego, o que vai acontecer é o seguinte: o que estava acontecendo já era o enfraquecimento dessas cidades e já praticamente não existia o mundo grego, tá? Quando Alexandre o Grande ele chega dominando essas áreas, o mundo grego praticamente já não existia mais, já tinha se destruído por conta dessas guerras entre Esparta e Atenas, tá? Então, gente, nós vamos entrar no último período da história dos gregos, que é o helenístico, tá? Ganhou o nome de período helênico ou helenístico. Por quê? Nesse período, quando Alexandre da Macedônia domina todos os territórios gregos, ele fará uma fusão cultural grega, por exemplo, do racionalismo grego e do antropocentrismo grego, com o dualismo persa, que é a religião dualista dos persas, o zoroastrismo, né? E o monumentalismo egípcio, para criar uma grande cultura. E essa cultura chamaria helênica, tá? Então, a ideia, né, de Alexandre era fundar uma cultura uniformizada, universal e grande, poderosa, com a fusão da cultura grega, racionalismo e antropocentrismo grego, e mais o dualismo persa e o monumentalismo egípcio. Então, gente, aí vocês viram, né, que como que se deu o final desse chamado mundo grego, né, o desenvolvimento e depois o final. Então, eu quero lembrar vocês que a formação das cidades ela se dá no período arcaico, que é importante para nós, e as principais cidades gregas, Atenas e Esparta, com suas respectivas diferenças que eu citei aqui, né? E depois o período clássico da história grega, antes do helenístico, marcado pelas guerras médicas e pelas guerras entre Atenas e Esparta, entre elas mesmas, né? E que vai ruir o mundo grego. Então, eu deixo, né, para vocês essa aula aí com essas explicações, e as dúvidas que vocês tiverem, por favor,
mandem, né, lá através do representante de vocês. Eu vou estar mandando junto com este vídeo os exercícios, viu, gente? E é necessário que vocês façam todos, tá bom? Então, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.